Estamos aqui agora de novo, né? Para responder umas perguntas, umas dúvidas de alguns pais, principalmente de crianças com. Bom, vamos recomeçar. Estamos aqui de novo para responder algumas perguntas sobre pais, questionamentos que têm chegado. A maioria dos questionamentos, esses especificamente, falando sobre a diferença entre birra, né? A birra, a implicância, a irritação, característica das crianças quando estão enjoadas com alguma coisa, ou quando estão ansiosas, ou coisas assim. A diferença disso para a crise ou um surto quando a pessoa tem alguma comorbidade ou algum transtorno, síndrome, etc. Ou seja, na realidade é a diferença entre a birra e o surto. Para quem tem filho autista, né, ou com TDAH, ou com qualquer comorbidade, síndrome dessa, já está acostumado com essa história da birra do surto, né? Da crise do surto. Mas tem pais que não estão. E vários pais que entraram em contato comigo agora, pais, avós principalmente, foram vários avós que conversaram comigo hoje, eles mandaram e-mail, né? E pelo WhatsApp. Eles nunca perceberam uma coisa que eu perguntei, que eu disse que eu ia conversar agora, ao vivo, com eles. É o seguinte, na realidade, todas as crianças, tá, ditas normais, neurotípicas, ou seja, até as neurotípicas normais, elas nos testam, tá? O tempo todo elas testam a gente, desde que nasceram. Por isso que é muito difícil a educação. Nesse livro aqui, deixa eu ver se eu... Esse livro aqui é o segundo livro meu, né? É o Afetividade na Educação. Na Afetividade na Educação, a gente faz um apanhado desde o nascimento da criança até a adolescência, fase por fase. Então, a gente mostra em cada fase do desenvolvimento da criança o que acontece. Ou seja, quais são as reais necessidades da criança e o que, em vez de ser necessidade da criança, é birra, tá? Vício, é vício. Por quê? Porque se a gente deixa o vício continuar ou a birra se eternizar, nós nunca mais vamos tomar as rédeas daquela criança, mas nunca mais mesmo, pode ter certeza. Esse é o problema. Eu vejo pais de adolescentes dizendo que, meu filho, eu não consigo, é questão de aborrecência, a adolescência é assim mesmo. Não tem adolescência assim mesmo. Somos nós que construímos essa relação errada de limite e fazemos e perdemos o controle. Hoje, por exemplo, eu vejo, principalmente porque tendo escola você acompanha isso, e também estando nas escolas de vários amigos pelo Brasil todo, quando a gente consegue conversar com os professores, e mais ainda quando a gente consegue contato com os pais, a gente vê claramente que os pais ficaram reféns dos seus próprios filhos. A maioria dos pais tem medo de dizer não, medo de exercer um controle. E isso é um problema seríssimo. Oi, Rosana, a família está desesperada porque ela não conhece a criança que está diante dela. Exatamente. É exatamente isso. Então, nós temos que ver o seguinte, que desde o início, desde a fecundação, que a gente já tem que, né, começar a passar o amor. A fecundação é amor, da fecundação até o nascimento. A partir do momento que a criança nasce, outro dia me perguntaram, foi até em Ribeira do Pombal uma vez, que eu estava sendo entrevistado por Azilma Garcia, na rádio de lá. A partir de que idade que a gente tem que impor limites? Gente, é no momento que a criança nasceu. No momento que nasceu. Como? Evitando viciá-la em coisas que ela vai se aproveitar disso para tomar conta de você. Quer ver uma? Colo.
Muita gente diz, poxa, você é um pai desnaturado, não sei o quê. Por quê? Miriam, exatamente isso. Não, é porque colo é transporte. Se nós usarmos, se nós pegarmos a criança e colocarmos no colo desde pequenininha, pode ter certeza que você está no caminho para perder o controle, no caminho para ser refém daquele filho. E a criança chora, a gente não vai fazer nada? Chora, você pega ela no berço, e faz carinho, mexe, faz o que você quiser com ela, no berço, tomando um cuidado tremendo, tremendo, para não pegar no colo. Porque se pegar no colo, o que vai acontecer? Repare só, você ao pegar a criança no colo, você está envolvendo a criança, tem um adulto envolvendo ela pelos 360 graus. Ela vai sentir aquele calor humano no adulto 360 graus. Quando você deixar ela no berço, ela vai achar que foi abandonada. Já se ela está chorando, você vai e agrada ela no berço, faz carinho. Aquele carinho que você está fazendo com ela, com a pressão que ela está sentindo do colchãozinho dela nas costas. Isso faz o quê? Isso faz com que ela se sinta bem também no berço quando você parar de fazer o carinho. Ela vai ligar uma coisa à outra. Então ela vai chorar muito menos, ela vai ficar muito mais satisfeita. Daniela, os pais estão conhecendo a fundo os próprios filhos. Talvez agora a maioria perceba que os problemas não são os professores, e sim seus filhos, com certeza. Porque a grande parte dos pais, né, terceirizou o filho. Esse foi o problema. A terceirização do filho trouxe essa situação, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, temos que orientar e tudo. O ideal é o quê? Conhecer, quem vai ter filho ou quem tem filho, conhecer cada fase. Tá? Quem tiver esse livro meu, Afetividade e Educação, está tudo descrito aí. Mas quem não tiver esse livro e quiser pesquisar, por exemplo, com Piaget, Vallon, Erik Erikson, até Freud também, que ajuda muito, né? Eu fiz um apanhado geral, desde Piaget, desde Freud, aliás, tá? Até Nietzsche entrou na história também. Por quê? Porque todos esses caras, tá? Até os filósofos antigos, todos eles analisaram o ser humano, cada um à sua moda, e essas análises servem bastante para a gente, tá? Bastante mesmo. E aí eu fui, durante anos e anos, fui observando as crianças que estão comigo, né? Meus filhos, meus netos, e todos os alunos desses 21 anos de colégio e também os dos outros colégios, antes da gente abrir o IUP, eu já observava em colégios que eu dava algumas orientações na Coreia, na Austrália, na Inglaterra, tudo. Então, com isso, a gente foi montando, junto com a teoria, a prática observada e a gente colocou aí no livro. Bom, o importante é a gente saber isso, que nós precisamos saber o que a criança realmente precisa para evitar que a gente faça algo a mais e aí nós estaremos satisfazendo um vício, uma não necessidade, um capricho que vai construir uma criança completamente voluntariosa, tá? E que não vai querer atender ao que você determina. Quem manda é o pai e a mãe. Tem que ficar bem claro isso, porque isso, inclusive, é muito bom para a criança, ela saber que tem uma pessoa dominadora, a pessoa que domina, a pessoa que toma conta dela, que isso é amor também. Quando você vê uma pessoa que presta atenção no que você está fazendo, orienta o tempo todo, toma cuidado, fica preocupado se você vai ali, vem aqui, isso é amor, que é a imposição de limite. Então, sabendo cada detalhe, nós não vamos fazer a besteira. Boa noite, Alei Vitorino. Nós não vamos fazer a besteira de criar um aborrecente que depois a gente não tem mais como segurar as pontas. Esse é o problema. Por isso que eu achei interessante eu entrar agora para essas dúvidas que chegaram, porque serve para todo mundo, né?
Lógico, o outro livro que eu estou escrevendo, que é eu tive que contar ali para saber. Aqui foi o primeiro romance, aqui foi o de educação, esse que eu estou falando, aqui foi o Menino dos Jornais, o livro de contos, aqui foi o Sexo, né? Ou seja, a sexualidade humana, e esse aqui foi é o agora Inclusão Responsável, né? Então, o sexto livro, que deve sair em setembro, outubro, é, também inclui tudo isso, mas só com os detalhes neurofisiológicos. Então, aí a gente vai ver até a influência que a gente pode ter neurofisiológica que complementa a influência psicológica que está na afetividade da educação, para que nós possamos interferir, inclusive, na criação da própria inteligência, no desenvolvimento da própria inteligência. Essa parte é boa. O afetividade da educação é como educar seu filho. Agora, o próximo, que vai ser construção da inteligência, é como construir a inteligência, o nome já diz, né? Espero que eu consiga lançar ele em setembro, o mais tardar em outubro. Bom, então o detalhe é esse, nós temos que saber para a gente distinguir o que é birra, tá? O que é vício, o que é capricho da criança e o que é necessidade real. No caso das crianças com autismo, TDAH, outras síndromes, transtornos e comorbidades, a criança pode ter a birra, mesma coisa que a criança normal, a birra, a frescura, essa coisa toda, e pode ter também o surto, um surto, uma crise ou um surto. Então, aí, a gente tem que saber distinguir uma coisa e outra para não fazer besteira de tratar surto como birra ou birra como surto. Quem está acostumado com o seu filho autista, que ainda não está no tratamento correto, e por isso tem surtos, porque o autista com tratamento correto acaba os surtos todos. Mas aqueles que estão acostumados só dando remédio, 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 e que estão acostumados com surtos, já sabem que sempre antes de um surto, a criança dá um sinal. Sempre tem um sinal antes do surto. Então, isso é interessante, porque a gente tem que avisar até, por exemplo, vai deixar na casa da avó. É importante avisar a avó, na hora que ele começa a se coçar todo, ele vai dar uma crise, então tira da sala, leva para um local que ele não se machuque, tudo. Então, é muito bom as pessoas que estão com ele saberem disso. Lógico que é importante isso ser falado para a escola também. Às vezes as mães sabem tudo isso e chegam na escola e não falam, com medo da escola não querer matricular a criança. Gente, hoje é obrigatório. A minha não tem isso, a minha matricula mesmo. Só não matricula se não tiver vaga, né? Lógico, porque a gente não pode também botar mais do que 2 crianças com síndrome e transtorno numa sala, porque o ideal é o quê? No máximo 10% da turma. Porque senão não vai adiantar nada. Tá? Mas isso é outro caso, isso é a parte de educação. Quer dizer, eu também estou falando de educação, mas essa é a parte da educação escolar, etc. Estamos falando de educação em geral. Oi, Binha, a Vitorina, a Elisângela, Dinho. Dinho, boa noite, Dinho. Quanto tempo que eu não te vejo? Aliás, eu não te vejo nunca, né? Porque eu fui para o Rio Grande do Sul e não consigo te ver. Elvira, exato, Marluce. Então é isso, a gente tem que tomar muito cuidado para distinguir, né? Distinguir uma coisa da outra. Então, o detalhe é esse: quem não viu isso ainda, o avô, a avó, preste atenção. Quando vai ter a crise, sempre tem um sinal. E esse sinal, nós temos que, como pais, avisar o avô, a avó, se for para a casa dele, avisar um tio, avisar na escola, porque senão a gente vai estar prejudicando a criança. E não tendo sinal, a menos que a gente não esteja prestando atenção, aí a gente tem que tratar igualzinho a qualquer criança normal, ou seja, neurotípica, para ela não viciar e não assumir o comando da situação. Então, como é que a gente faz com a criança digamos, a gente sabe que é birra? Por exemplo, a criança com 2 anos de idade, se ela ficar chorando por causa da chupeta, é birra, é vício, porque ela não tem necessidade nenhuma de chupeta. Nenhuma. A criança de 0 até 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho antes de 2, pode ter necessidade de chupeta.
Por quê? É uma fase que, naturalmente, a mente da criança está preparada para ela se satisfazer mamando, senão ela não vai se alimentar e vai morrer de fome. Então, às vezes, essa necessidade de se satisfazer mamando, ela ultrapassa o limite do razoável. Aí a criança não se satisfaz. Se ela não se satisfaz, para que ela não fique com neuroses futuras, aí a gente tem que dar uma chupeta para ela. Então, nós temos que observar muito, com muito cuidado, nessa fase de 0 até 1 ano e meio, mais ou menos, se por acaso a criança está realmente... Boa noite, Rosa Maria. Se a criança está realmente necessitando daquilo. É muito importante a gente prestar atenção nisso. E se ela estiver necessitando, a gente vai ter que dar a chupeta. Mas tomando esse cuidado. Porque quando ela mudar de fase, ela não tiver mais necessidade de se satisfazer mamando, tá? Ela pode ter viciado na chupeta, e se a gente deixa ela com chupeta com 2 anos, 3 anos, etc., futuramente ela vai estar vai ser um adolescente, ou um jovem, ou até um adulto totalmente inseguro. Porque a neurose mais comum que ocorre com as crianças que continuam com chupeta na boca é a neurose da insegurança. Tem outras neuroses que podem aparecer, porque neurose, não sei se vocês sabem, para quem faz estudo de psicologia e principalmente psicanálise, sabe que a neurose ela vem com diversos sinais, né? Porque a neurose é sempre causada por uma energia catexizada que quer se expandir. Mas a principal delas é a neurose da insegurança. Então, para evitar isso, vamos tomar cuidado, nada de dar chupeta para a criança depois de que ela sair da fase, que é a fase de mamar no peito, né? A fase seguinte é outra que também é bem complicada. Quando chega ali 1 ano e meio, até uns 3 anos, mais ou menos, porque aí a criança, a gente sabe que a criança, toda criança, né, ela só fica mesmo totalmente satisfeita em todas as idades, se ela estiver se lambuzando toda, se sujando toda, a não ser que ela já venha com uma neurose, que normalmente não vem, essa neurose de querer se limpar demais e não se sujar, é uma neurose que vem a posteriori, lá para 5 anos, 6 anos de idade. Mas a criança precisa se lambuzar. O ideal... você tem? Exatamente. Aí a criança já nessa fase, né, que a gente chama de fase... Freud chama de fase anal, de 1 ano e meio a 3, mais ou menos, é a fase onde o se sujar e o se lambuzar é mais importante, é super importante. Super, super, super. Aí a gente vê aqueles vídeos, né? Aquelas crianças, choveu poça de lama, poça d'água, e as crianças vêm correndo e se larga toda lá, aí fica lameada de cima e embaixo, tudo, e se divertindo. Essas crianças nunca vão ter neurose na vida. Nunca. Agora, o problema é de quem mora em apartamento, né? Quem mora em casa, tem quintal, ou tem um pátio que pode a criança se lambuzar, não aqueles pátios de edifício tudo piso pavimentado, super limpo, até às vezes encerado, isso não serve para nada, não. Tem que ser coisa que se suje mesmo, tem que ter terra ou areia, qualquer coisa, né? Barro. Porque as crianças esquecem, as crianças não, os adultos, nós, a gente se esquece de que a gente gostava disso. Então, aí essa fase é lambuzar, lambuzar, lambuzar. Aí a criança está satisfeita, super satisfeita, não tem nem dúvida. Essas 2 fases são as fases mais importantes de nós não errarmos. O primeiro, se ela precisar de chupeta, dê. Mas passou de 1 ano e meio, passou para a fase seguinte, tira, mesmo que chore, grite, esperneie, porque ela não precisa mais, para não ter neurose nenhuma. Agora, é a hora de estar se lambuzando o tempo todo, sujando, andando, pulando, tudo isso. E é a hora que a criança vai para começar a escolaridade, a educação infantil. Aí o que a gente precisa na educação infantil? A gente precisa continuar isso. Solange, Elisângela, a de se sujar de 1 ano e meio, Elisângela. A partir de... Na realidade, Elisângela, o tempo todo. Tá? A criança adora sujar e é bom para ela. Tá? Agora, entre 1 ano e meio e 3 anos, é extremamente importante, porque é a fase anal.
Se ela não estiver satisfeita em se sujar toda, se lambuzar, ela vai comer o próprio cocô, comer as fezes. Aí entra todo mundo em crise, e é um perigo. O perigo não é comer as fezes, não. O perigo é alguém bater na mãozinha dela, dizer que é sujo, fedorento. O perigo é esse, não é comer as fezes, não. Agora, se ela está se lambuzando, ela nunca vai precisar comer fezes nenhuma, não vai ser necessidade nenhuma que ela já está se lambuzando, o lambuzar, pegar em barro, pegar. E quem mora em apartamento, põe uma caixa com areia, tá? Com. Não é o nome daquele troço que a gente compra, que a gente põe também para que compra em loja de produtos naturais, tá? Sei lá, para a criança brincar naquilo, mexer, molha um pouco, joga a criança lá dentro, ela ficar se lambuzando toda, já que é apartamento. O importante é poder se lambuzar. Se, olha só, olha o perigo agora. A criança não está morando no apartamento, tudo limpinho, pai e mãe super fresco, não deixa ela se usar de jeito nenhum. Se a criança senta no chão, sai todo mundo correndo com álcool, limpa o chão todo, taca fogo para a criança não ter bactéria, e essa criança, coitada, primeiro que não vai ter anticorpos, né? E segundo, ela entrou nessa fase, ela precisa se lambuzar, entenderam? Aí ela precisa pegar alguma coisa que se lambuze, aí ela vai e faz cocô. Nessa hora, nessa fase, o nosso organismo está desenvolvendo, acabando de desenvolver o sistema digestório. E para que o sistema digestório se desenvolva corretamente, a mente humana, tá, passa para essa criança a necessidade de gostar de fazer cocô. É necessário ela gostar de fazer cocô, ter prazer em fazer cocô. É mais ou menos aí, 1 ano e meio, 2 anos, até uns 3. Aí vamos que ela sente a necessidade, o prazer de fazer cocô, e não está se satisfazendo, se lambuzando, olha o cocô aí pronto para ela utilizar. Aí as pessoas levam um susto. Nossa, meu filho pegou o cocô, espalhou pela casa toda, botou cocô no rosto, tudo. Não é lógico. Não tinha com que brincar. O cocô, ele faz. É dele. Aí o pior, aí tudo bem. Aí o ruim, e que vocês têm que tomar bastante cuidado para avisar todo mundo, é que já que ele se lambuzou com cocô, já que botou o cocô na boca, tudo tem que se controlar. Aí o controle de quem está com a criança tem que ser muito forte, porque as consequências de punir uma criança na hora que ela está pegando no cocô e levando na boca ou mexendo em algum lugar são muito piores do que ela comer cocô. Por quê? Imagina o que está acontecendo na mente da criança. O cérebro dela, a mente dela está dizendo: eu quero ter prazer em fazer cocô. Aí alguém bate na mão dela, briga com ela, diz que fazer cocô é feio. Dá um nó na cabeça, dá um nó na mente. Esse nó na mente, você já pode imaginar qual é o resultado. O primeiro resultado, logo imediato, é o quê? Prisão de ventre. Entendeu? Logo de cara. É prisão de ventre. Elisângela? Ah, ótimo. Então, prisão de ventre. Aí sai o pai e a mãe correndo com a criança para o médico porque não faz cocô há um tempão, mas lógico, a culpa é sua. Você que fez alguma besteira, ou alguém em casa fez alguma besteira. Deu uma palmada na mão da criança, disse que fedor. Eu já vi a avó fazer isso. A criança fazendo cocô, nem pegou no cocô. Aí disse, que fedor. Ou seja, o que ela fez é errado, é feio, é sujo, é fedorento. Numa fase em que ela precisa ter prazer naquilo. Bom, quais são as consequências que eu disse que são piores, inclusive do que a anterior? A anterior causa o quê? A não satisfazer essa fase de mamar, etc. Neurose de... não. Continuar com a chupeta após 1 ano e meio, 2 anos, é neurose e insegurança. E se a gente bater na mão da criança e reclamar porque ela fez cocô, levou cocô na boca, o que acontece? Aí essa neurose é uma neurose que vai causar, primeiro, prisão de ventre, e depois vai causar gastrite, úlcera duodenal,
todos os problemas entre duodeno, intestino, etc., vêm disso. Aí, quando tiver 22, 25, 20, 30 anos, etc., tá cheio de gastrite, de úlcera, de problemas do intestino e coisas até mais sérias no intestino. Então, são coisas que, se a gente se prepara. Por isso é que eu acho que a gente precisava de uma escola de pais mesmo. Né? O que eu estou fazendo na minha escola, eu recomendo que todos façam. Eu tenho até recomendado nas palestras que eu dou nas escolas pelo Brasil todo, que façam isso, ou seja, peguem as pessoas do ensino médio e façam uma palestra por mês sobre entendendo a formação de uma criança. Pelo menos para quem pretende ter filho um dia. Né? E tendo alguma dúvida, aquele livro, já falei com ele, estou fazendo propaganda dele direto, esse aqui. É o segundo livro meu. Tem tudo aqui. Tem tudinho aí. Na, no entendimento da evolução da criança, nós temos que estar realmente muito atentos a esses detalhes, tá? Porque são detalhes que, se a gente vacila, pode trazer problemas seríssimos, né? Pode trazer problemas sérios. Então, esse é o detalhe mais importante disso que eu comentei, que foram as dúvidas que chegaram, né? Então, a dúvida maior para quem chegou depois foi: como é que eu vou diferenciar entre uma necessidade de meu filho e um vício, uma frescura, uma coisa que ele está fazendo só por fazer, né? Uma birra, implicância, birra, etc. É exatamente isso. Temos que conhecer quais são as reais necessidades de cada fase do nosso filho. Isso as crianças neurotípicas. As crianças com algum atraso, eu não gosto de falar atraso mental, né? Mas as crianças que têm uma deficiência intelectual e que pode você perceber que ela ainda não está no mesmo nível de entendimento que a criança neurotípica da mesma idade, então isso que eu falei pode, na maioria das vezes, pode atrasar essas fases, tá? Para adquirir os livros, vende no próprio, aqui mesmo no Facebook, eu vou colocar os links da venda dos livros. Aí é só ver qual é o nome dele e clicar, e tem lá a descrição, tudo direitinho. Tá? Aí eu coloco o link dele. Então, o que nós temos que ver é isso, ou seja, essa necessidade, deixa eu botar aqui, botar o link aqui. Eu já ponho aqui para vocês, para quem quiser. Pronto. Está o link. Nossa, eu botei de todos. Está aqui. Está aí o link de todos eles. O primeiro é o Menino dos Jornais e Outros Contos, o que está aí. Depois, Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável, é sobre inclusão. Depois, Estudo sobre Educação, Sexualidade Humana. Depois é o que eu estou falando para vocês, é a afetividade na educação. Então, esse último. Tá? Aí, clicando aqui, aparece a descrição dele, tudo, e é pelo mercado dele. Só não tem aquele... deixa eu ver se eu aponto ele aqui direito. Esse aqui. Porque esse é o primeiro romance. É um romance meu, primeiro, e já está com a quinta edição esgotada, tudo, e não tem como reeditar agora. Tá? E daqui a pouco já tem uma amiga minha de Seabra que está querendo comprar ele de qualquer maneira. Crianças pequenas que roem as unhas, Menar. Sim, olha só, o Menar falou bem. O que eu estou falando da crise, a diferença entre crise e birra, aí eu falo dessa parte também. A crise e birra, então, para quem chegou depois, o importante é isso, ou seja, nós sabemos que nosso filho com autismo, com TDAH, com síndrome de Down, com algumas coisas dessa, tem a tendência de ter as crises e as birras. Mas nós, se prestarmos bastante atenção, vamos ver que sempre, alguns minutos antes da crise, ele dá um sinal. Vamos prestar atenção nesse sinal e vamos saber que na hora que der esse sinal, a gente pega ele onde ele estiver, vamos levar ele para um local reservado, se estiver em casa, melhor ainda, vai para um quarto, se estiver numa reunião de amigos, numa casa de amigos, pede para levar para um quarto que você possa ficar sozinho com ele,
e aí deixa ele quietinho na crise dele, que virá, não tem como segurar, e deixa, cuidando apenas para ele não se machucar. Quando acabar a crise, aí você conversa, conta, mesmo que ele ainda, você pense que ele ainda não te entenda, você conversa com ele sobre o que aconteceu. Ó, você teve um momento que foi um momento de irritação, etc. Isso é comum, isso é normal, não se preocupe com isso não. Aos poucos isso vai acabar, tá? Mamãe está aqui, o papai está aqui para te ajudar, aos poucos isso vai acabar e tudo. E ele sempre tem que falar isso. Né? Dizer que vai acabar, que não fique tranquilo, etc. Porque aí vai reduzindo, o cérebro vai ajudar a reduzir isso. Agora, se o filho for autista ou TDAH, etc., é bom assistir meus vídeos, porque tem como eliminar tudo isso só pela alimentação e pelo tratamento dos parasitas e dos vermes, tá? E complementação vitamínica. As pessoas que estão sendo tratadas exclusivamente com medicamentos, não dá certo não, tá? Então, esse aqui é o principal. A nossa dúvida de hoje era essa. Agora, vamos ver isso que Mená falou, que é sobre a criança pequena que rói as unhas. O que é roer as unhas? É tentar satisfazer uma coisa que não foi satisfeita anteriormente. Ou é fugir para uma satisfação que houve porque não teve a satisfação que deveria ter depois. Não sei se vocês entenderam. Olha só. Roer unha. Uma das razões do roer unha é a pessoa querer levar a mão à boca. O levar a mão à boca pode ser dedo na boca ou roer unha. O que a gente tem visto em alguns casos, mas cada caso é um caso, tem vários casos diferentes. O mais comum, pelo menos os que passaram por mim, foi porque na fase do cocô, tá? Ou seja, na fase em que a criança tem que estar se lambuzando, etc., houve algum bloqueio. Esse bloqueio faz com que o cérebro da criança, ele não quer sofrer, ele não quer sentir que está ruim. Então, faz com que ele retroceda à fase anterior. Então, essa criança, ela poderia ficar com o dedo na boca, tá? Querer uma chupeta, e você não vai querer dar a chupeta porque sabe que é ruim, ou qualquer coisa assim. Então, isso é que pode acontecer, ele vir para a fase anterior. Então, acaba roendo unha, é uma das coisas, né? Então, o que a gente tem que fazer é distrair, ou seja, fazer com que ela esteja sempre ocupada com os dedos em alguma coisa. Então, você já sabe que ela gosta disso. Então, vamos fazer com que ela fique brincando, por exemplo, com massinha de modelar, com guache, pintando alguma coisa. Então, naturalmente, se ela está pintando, ela não vai levar o dedo na boca para. Vai ser mais difícil para ela, porque vai sentir aquele gosto estranho. Lógico, alguns pais antigamente faziam uma coisa terrível, que era botar pimenta no dedo. Eu jamais recomendaria uma coisa dessa. Oi, Maria Cida. Eu jamais recomendaria uma coisa dessa, né? Mas tem gente que acha que é por aí. O caminho é esse. Eu não acho, não, tá? Eu acho que a gente pode tentar com outras coisas, não com pimenta, né? Porque é maldade demais. Mas os antigos faziam e dava certo. Tá? Tem coisas que eu concordo em fazer o que os antigos faziam, mas tem coisas que eu acho um certo exagero. A gente já estamos no outro século, né? 2 séculos depois desse que todo mundo botava pimenta na. Se bem que no século passado, no início, é que se fazia isso. Mas cocô, cocô de galinha na mão, né? Mas aí, olha só, Elisângela, botar cocô de galinha na mão da criança. Só tem um detalhe. E aquela criança que já estava acostumada a comer cocô já era. E vocês podem imaginar o seguinte: quantos de nós comemos cocô? Vocês vão achar estranho isso, né? Mas só que grande parte da infância a gente teve isso. Oi, Valdete. Grande parte da infância da gente teve isso. Lógico que a gente não quer nem se lembrar, deixa para lá, né? Se comeu, nem é bom perguntar. Eu não posso perguntar à minha mãe mais, porque ela já faleceu.
Nossa, o fel da galinha ela colocava, era amargo. E deu certo, não deu? É, fel de galinha, até que eu concordo, porque é amargo não é a pimenta, né? É uma ideia. O importante é tirar o vício, porque é um vício, tá? Ela não necessita disso, é viciante. Então pode-se fazer um troço desse mesmo. Maria Lima Pimentel Santana de Pixuna do Pará. Boa noite, Márcia. Márcia. Boa noite, Márcia. Então é isso, ou seja, são detalhes, né, na educação que, se a gente deixar passar, já era. Vamos voltar rapidamente, que já está quase na hora de encerrar, mas vamos voltar rapidamente ao colo, tá? Como eu falei, porque muita gente pode ficar espantada, que eu disse, a gente começa a impor o limite da criança para ela realmente ser uma criança que não vai ser nenhum aborrecente, vai ser uma criança satisfeita consigo mesma, bem resolvida. A gente começa eliminando esse negócio de colo. Uma vez ou outra você pegar no colo, pega para levar do berço para o carrinho, do carrinho para o berço, entrar em casa, sair de casa, ir para o carro, etc. Mas coloca no local e faça todo tipo de carinho, abraço, beijo, lambuza a criança à vontade no berço, no carrinho, para que ela faça essa ligação entre o amor que você está dando e a pressão que ela está sentindo do colchãozinho dela. Aí ela vai ligar isso, ela vai se sentir sempre protegida. Agora, se na hora que ela chora, a gente está acostumado a pegar no braço, ela vai necessitar, toda vez que ela estiver um pouquinho inquieta, com alguma insatisfação, vai necessitar sentir o corpo do adulto em volta dela toda. É viciante. É viciante. Terrível uma coisa dessa. Aí a gente vai ter que fazer o quê para que isso não ocorra com o nosso filho? Proibir o avô e a avó de fazerem isso. Porque o que eu mais vejo, né, quando eu vejo uma criança pequena chegar, um bebezinho, não é só a avó, não, né? Vizinho, parente, não sei o quê, deixa eu pegar no colo. Não, não deixo. Vai comprar um cachorro, compra uma boneca, tá? Mas meu filho não. Meu filho não é boneca, né? Cachorro para ficar andando de colo em colo. Tá? Então isso é uma coisa que quem puder fazer isso, só não diga que fui eu que falei, para depois não virem as avós, etc., desesperada danada da vida comigo. Eles não gostam quando carregam meus alunos. Tem aluno com 4 anos que fazem birra e alguém. É exata, na escola, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Porque a maioria das professores de creche, berçário, creche e educação infantil, sai correndo para pegar a criancinha no colo que está chorando. Não é para pegar, de jeito nenhum. É o que eu digo. Se é uma criança pequena que está no berçário, ou faz carinho nela ali onde ela está. Tá? Se tiver uma caminha, deita na caminha, faz um carinho, etc. Mas pegar no colo de jeito nenhum, tá doido. Aí ficar ninando a criança para ela parar de chorar, você vai ter que ninar ela o resto da vida. E ela vai se viciar nisso. Então, isso que as pessoas. Outro dia eu estava numa creche de uma amiga minha que eu vi uma funcionária fazer isso. Eu digo, ó, tá errado, né? Tá errado isso. Mas a mãe, quando está aqui, faz isso direto. Avisa a mãe. Aliás, se a mãe não quiser, aqui ela vai se acostumar, aí ela vai se acostumar. Aqui ela não vai fazer birra e em casa vai fazer. Se em casa o ambiente é outro, a criança sabe perfeitamente onde é que ela pode fazer a birra dela. Se na escola, na creche, na educação infantil, você age corretamente, é bom que a gente sempre compartilhe isso com os pais, tá? Para os pais saberem, inclusive para eles poderem criar bem o filho, porque aí vai ser bom para você quando a criança estiver indo para a sua própria escola mais tarde. Né? Agora, se os pais não fizerem, não quiserem, achar que é frescura e tudo, deixa aí eles acharem que é frescura na casa deles. Na escola, não. De jeito nenhum. Aí, como Elisângela fala, né? Quando solta a criança, ela volta a fazer tudo de novo. É lógico que vai fazer tudo de novo. Ela quer isso, quer testar a gente. Não tem nem dúvida.
Esse é um detalhe que a gente tem que estar muito atento, mas bastante atento mesmo, né? É evitar que a gente crie um problema para a gente. Crie um problema. Quer dizer, no caso, vai ser para a gente também, se a gente tiver uma escola, que ele vai continuar com a gente. Mas o problema é que quem está fazendo isso, a gente se é pai e mãe, a gente está criando problema para a gente. Essa é a criança que, quando chega na adolescência, aí os pais vão sair para ir para o restaurante. Essa é a criança que escolhe a mesa e diz: eu quero aquela mesa. E o pai disse: mas aqui é que eu quero ficar. Não, nós vamos para lá e nhê, 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 eu quero aquela mesa. Quero... Aí os pais dizem: adolescente é um problema. Adolescente, essa crise de adolescência. Ai, tô doido que passe isso. Doido que passe o quê? Você criou um cara todo cheio de frescura, cheio de vontade, que não vai te obedecer mais. E o pior, pode também perder a confiança em você. Isso é um problema seríssimo. Márcia, qual é a tua maternal 2? Maternal 2 aliás, todas as fases, né? A gente vê isso. Então, por isso que é interessante para quem é professor, quem tem escola, essas coisas todas, é importantíssimo o tal do treinamento parental. Eu acho super importante. Nós temos que estar o tempo todo conversando com os pais, porque eles não têm culpa, eles não sabem dessas coisas, né? Então, nós temos que conversar com eles para mostrar os problemas que podem ocorrer e como resolver a maioria desses problemas, né? Nós até vamos recomeçar, né, as nossas formações, e a primeira, dia 13, por coincidência, é exatamente uma formação para familiares, para os pais. Serve também para nós, professores, e para terapeutas, que é na quarta-feira, dia 13. Quarta-feira, dia 13, de noite, 19 às 22 horas. Então, nós vamos voltar a ter as nossas formações, dessa vez pela sala do Zoom, né? A sala virtual, que não é aquela sala virtual que tem 40 minutos, não. A sala virtual, a gente comprou a sala virtual, então é ilimitado o tempo. Então, a gente vai dar várias formações, todas as formações que a gente já deveria estar dando, nós vamos recomeçar agora no dia 13 com... A primeira é sobre parental até. Deixa eu ver qual é o nome da primeira, desse dia 13, que Suzane que botou. Desafios da educação responsável, onde nós vamos fazer a orientação dos pais, fases do desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso que nós falamos aqui vai estar logo de cara, a dosagem ideal entre amor e limites na construção da segurança emocional do filho, o estabelecimento da relação de confiança pais e filhos na eliminação das influências externas, eu chamo de vacina. Tá? A vacina contra as influências externas. Ô, Wanda, obrigado. Aí depois nós vamos ter as carências afetivas e seus perigos, eliminação das carências, na prevenção das crises adolescentes, como automutilação e outros males, estímulo à autoconfiança e autonomia na construção da personalidade, e a garantia do sucesso pessoal e profissional do filho, com estratégias de estímulo à aprendizagem, de estímulo à descoberta das habilidades profissionais, e a mudança de foco, a necessidade de uma mudança de foco na rotina diária. Esse vai ser no dia 13, de 19 às 22, são 4 horas aula de certificação pelo IUP mesmo. Igualzinho ao que a gente faz no Brasil todo, né? Ou seja, são formações, essa é das pequenas, de 4 horas aula. 4 horas aula não serve para... Não sei se serve para faculdade, não sei. Mas a cada semana, vai ser uma semana de 4 horas aula, na outra semana, 15 horas aula. Uma semana de 4 horas aula, uma semana de 15 horas aula. Qual é o primeiro de 15 horas aula? O de 15 horas aula primeiro que a gente vai ter vai ser 19, 20 e 21 de maio, que vai ser tudo sobre o autismo, justamente sobre o autismo. E assim vai. Tudo isso vai estar divulgado aqui pelo YouTube, não, aqui pelo Face, com as inscrições. O pessoal do Norte e Nordeste vai se inscrever com Suzane Mendes, tem a certificação do IUP, né? O pessoal do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vai se inscrever com Elisângela Risato. Então, as assessoras minhas, né? A assessora do Norte e Nordeste e a assessora do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Aí, então, a gente agora vai ser direto. E vai ser mais fácil, né? Porque eu não consigo ir para um monte de estado, lógico, né? Impossível ir a tudo. E com isso a gente pode alcançar todo mundo e, inclusive, planejar cursos que sejam dentro das necessidades de cada um. Então, vai estar divulgado no Face, tá? Eu vou divulgar no Face tudo isso para que vocês possam acompanhar, etc., e se inscrever. Logicamente, a inscrição, o investimento vai ser super mais barato que qualquer um dos cursos que a gente faz por aí, é óbvio, né? Não tem nem dúvida. E a sala virtual é fantástica, a gente dialoga com uma facilidade tremenda. Agora mesmo eu estava reunido com alguns alunos do meu colégio, já fiz reunião de professores, e como a gente adquiriu a sala, então ela não tem limite, a gente entra a hora que quer, leva quanto tempo quiser, o tempo todo lá. Ok, gente? Então, eu agradeço muito a presença de vocês todos aqui. Foi ótimo ter visto não, né? Se fosse na sala virtual, eu estava vendo vocês. Mas ter visto que vocês estão aqui, pelo que vocês falaram aí. Um forte abraço para todos vocês, tá? E até então, nós vamos ter sempre umas lives agora, diariamente, cada vez por um canal, tá? Porque tem gente que só tem Instagram, tem gente que só tem Face, tem gente que só entra no YouTube, etc., para que a gente possa conversar sobre esses assuntos com todos que estão precisando disso, ok? E qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer questionamento, mandem para mim, para eu poder agendar nessas lives o assunto e também nos vídeos, né? Fazer um vídeo desse aqui, ok? Um forte abraço para vocês, ok? Até o próximo encontro nosso.